Então, pessoal, voltando. Então, dentro da Grécia Antiga, começando a gravação agora, dentro da Grécia Antiga, a gente vai primeiro, né, focar nas características das polis gregas, perfeito? Das chamadas cidades-estados. Características diferenciadoras da polis em relação a outras cidades da antiguidade. Primeiro, cada polis possuía o seu próprio corpo administrativo, as suas próprias leis, perfeito? Portanto, elas eram autônomas politicamente. As leis de uma polis não valiam em outra polis. As leis de Atenas não valiam em Esparta. As leis de Esparta não valiam em Tebas, que não valiam em Corinto, que não valiam em Megra, que não valiam em nenhuma outra cidade. Ok? Autonomia política. Cuidado. Autonomia política não significa autonomia ou autossuficiência econômica. Elas fazem comércio entre si. Mas politicamente, cada uma delas tem total independência. Tudo bem? Outra característica fundamental. Os cidadãos participavam da vida política diretamente, participavam no processo político diretamente, sem a eleição de representantes políticos. Por exemplo, toda polis, ela tinha uma assembleia na qual todos os cidadãos poderiam ter participação, propor leis, votar leis, etc. Correto? Mas nas polis gregas antigas, os cidadãos, eles iam até a Assembleia, propunham leis e colocavam essas leis em votação. Diferentemente de hoje, né? Por exemplo, em que nós elegemos representantes como vereadores, deputados, senadores, governantes, em nosso nome. Perfeito? Nós não exercemos esse poder político diretamente. Ok? Outra característica, ausência de separação de poderes. Não havia um órgão, né, de governo nas polis antigas, nas polis gregas, um órgão, por exemplo, que era só executivo, só judiciário ou só legislativo. Muitas vezes o mesmo órgão de governo, uma assembleia, por exemplo, pode ter funções legislativas, pode ter funções executivas e funções até judiciárias. Agora, um assunto que tem bombado muito, gente, em relação a características políticas da Grécia Antiga, é a cidadania. Perfeito? É a cidadania. Tá? A quem cabia, quem tinha o direito de ser cidadão na Grécia Antiga? Homens maiores de idade, e a idade da maioridade varia de polis para polis, de tempo para tempo, pessoas livres não escravizadas, e nascidos na polis, de pai e mãe, também nascidos na polis. Correto? Portanto, é uma cidadania, se comparada com hoje em dia, muito restrita. É uma cidadania, se comparada com os tempos de hoje, que não teria nem 10% da população tendo direito à cidadania. Mas para a Grécia Antiga, para o mundo antigo, na verdade, não só Grécia, mas Egito, Mesopotâmia também, é uma ampliação da cidadania, uma ampliação de participação política por uma quantidade, uma proporção muito grande da população. Certo? Bom, outro aspecto importante sobre a Grécia Antiga que a gente vai estudar é um período que vai do século VI ao século IV a.C., que na história grega é chamado de período clássico. É o auge das polis gregas antigas. É o apogeu destas polis. Esse período ele tem alguns acontecimentos importantes. O período clássico ele começa com as chamadas guerras médicas. Ok? Entre 499 e 449 a.C., nós temos 3 guerras opondo gregos contra o Império Persa. Os gregos reunidos na chamada Liga de Delos, tendo Atenas como líder, o Império Persa movimentando seu exército gigantesco em direção à Grécia, eles gregos e persas, passam a disputar uma região chamada de Ásia Menor, hoje parte da Turquia, e que na época era dominada por colônias gregas. Quando no século VI os persas começam a invadir a Ásia Menor e a subordinar aos seus interesses econômicos as colônias gregas da região, nós temos um choque de imperialismos e, portanto, as guerras médicas acontecendo. Bom, ao final de 3 conflitos, os gregos vencem essas guerras, sob a liderança de Atenas. Vejam, as polis gregas não possuíam uma liderança única, correto? Elas se uniram
né, durante a guerra, por meio de uma liga militar chamada Liga de Delos, liderada por Atenas. A vitória grega veio sob liderança ateniense. Isso é muito importante porque, ao final das guerras médicas, gregos e persas assinaram o chamado Tratado de Susa. Por esse tratado, os gregos ganham o controle sobre a Ásia Menor, e a cidade que mais acaba tendo vantagens com isso, obviamente, é Atenas. Perfeito? Obviamente é Atenas. Correto? Isso, essa situação de controle ateniense sobre a Ásia Menor, sobre o comércio da Ásia Menor, sobre a economia da Ásia Menor, cria um contexto, uma situação dentro da Grécia chamada de hegemonia ateniense, na qual nós teremos um domínio militar, econômico, de Atenas sobre as polis que eram de regime democrático dentro da Liga de Delos. Essas polis tinham que pagar tributos para Atenas. Com o dinheiro desses tributos, Atenas passa por um período de auge da sua história. Um período chamado de século de ouro, que é o século V a.C., durante o qual quem governou Atenas foi um general chamado Péricles. Ok? É um momento de grande desenvolvimento cultural. Na filosofia temos Sócrates, logo depois Platão. Na filosofia nós temos, na arquitetura nós temos Fídias, que é a pessoa que projetou as estátuas dentro do Párteno. No teatro teremos Sófocles, um dos grandes tragediógrafos gregos. Na história, que nos diz respeito, nós temos a figura de um cara chamado Heródoto de Halicarnasso, correto? Uma pessoa que lançou as bases para o que vem a ser, hoje em dia, a ciência histórica. É um momento também no qual Atenas passa pelo apogeu, pelo auge da sua democracia. Quando todos os cidadãos recebiam a mistoforia, só rapidamente lembrando, a mistoforia era uma ajuda de custo que todo cidadão recebia para poder participar das assembleias, para não precisar trabalhar no dia que houvesse assembleia, reunião da elite política da polis, o que permitia aos cidadãos praticarem o ócio, praticarem um dia ou vários dias com esse dinheiro de descanso, em que eles se dedicavam não ao trabalho, mas se dedicavam a atividades que desenvolvessem o intelecto, música, filosofia, política, correto? E, ao mesmo tempo, esta hegemonia, este auge do regime democrático, ele coincide também com o auge da utilização de trabalho escravo, da escravidão dentro de Atenas. Cuidado com questões que afirmam que, na época, era contraditório o uso da mão de obra escrava com o regime democrático. Para os atenienses, não havia questionamento nenhum, não havia contradição nenhuma. Em Atenas, a escravidão era vista como algo normal, como algo natural. Okay? O próprio Aristóteles defendia que a escravidão era boa para o escravo, porque o escravo é uma pessoa tão insuficiente para si mesma que ela precisa de um dono, de um senhor que tome conta dela. Só que esse período de apogeu de Atenas acaba acirrando a rivalidade com Esparta, com a polis, que tinha um regime político oposto. Enquanto Atenas representava o regime democrático, Esparta representava o regime de oligarquia, um regime, mas com poder concentrado nas mãos de poucas pessoas, enquanto a democracia ampliava a participação política por uma grande parcela da população. Esparta, para poder fazer frente à Liga de Delos, cria a chamada Liga do Peloponeso, uma liga de cidades oligárquicas. E a rivalidade, o choque entre as duas polis, vai acabar causando a chamada Guerra do Peloponeso, ok? A chamada Guerra do Peloponeso, que vai colocar frente a frente Liga de Delos contra a Liga do Peloponeso, vai colocar frente a frente Esparta contra Atenas e as suas aliadas também. É uma guerra de uma parte das polis gregas contra a outra parte das polis gregas. O motivo dessa disputa? A hegemonia. Tanto Atenas, que já era hegemônica, que já era a polis mais poderosa, mais rica, quanto Esparta, querem esta hegemonia, querem esse domínio sobre as polis gregas. Bom, para contar o final da história, os espartanos vencem depois de praticamente 30 anos de conflito. Os espartanos vencem, Esparta ganha de Atenas, invade Atenas, destrói a cidade, inclusive. Só que o resultado da Guerra do Peloponeso acaba sendo um enfraquecimento progressivo das cidades gregas.
Essas cidades se enfraquecem, o que acaba abrindo espaço para que em 338 a.C., na chamada Batalha de Queroneia, um povo estrangeiro, os macedônios, invadam a Grécia. Eles invadem a Grécia e o segundo rei macedônico que governa a Grécia, que é esse rapaz que tem uma foto aí embaixo, Alexandre Magno, ele acaba impondo sobre a Grécia um domínio mais intenso. É bom dizer aqui que os macedônios, Alexandre, o pai dele, Filipe II, que foi o rei que invadiu a Grécia, eles eram profundos conhecedores da cultura grega. Eles falavam grego, liam filósofos. Por exemplo, Alexandre teve como preceptor, professor particular, Aristóteles. Ou seja, ele está dentro dessa história, ele está dentro dessa cultura toda. Ok? E quando Alexandre expande o seu território do Egito até a Índia, ele usa a cultura grega como instrumento de dominação. Ele consegue utilizar a cultura grega como instrumento de criação de uma identidade dentro desse império, uma identidade criada pela fusão da cultura grega com a cultura das regiões dominadas, como o Império Persa, por exemplo, como o Império Egípcio, como outros impérios que foram conquistados também pelos macedônicos. Correto? Tudo bem? Ó, outro ponto importante aqui, pessoal, é o seguinte. Após a morte do Alexandre o Grande, nós temos um império que vai acabar se enfraquecendo e vai acabar sendo dividido entre os generais. Alexandre morre por volta de 325 a.C., e dali em diante, até o século II a.C., perfeito, 2 séculos depois, a gente vai ter esse império já totalmente enfraquecido, esfacelado, sendo conquistado pelos romanos, sendo conquistado pela República Romana. E dali em diante, do século II em diante, as histórias da Grécia e de Roma estão intimamente ligadas, porque a Grécia passa a fazer parte dos domínios romanos. Ok? Então são esses os elementos mais importantes dentro da história grega. Aqui um mapinha, né, para vocês terem uma noção do tamanho do Império Alexandrino. Olha, a Grécia está aqui, a Macedônia está aqui em cima, ele domina o Egito, Palestina, Ásia Menor, que é essa região aqui, Mesopotâmia, Pérsia, chega até a Índia, mais ou menos. Um império muito grande, todo ele, obviamente, sob influência da cultura grega também. Correto? Tudo bem? Bom, agora, deixa eu só ver se tem pergunta no chat. Pelo jeito não, né? Então, tá bom. Qualquer coisa, escrevam aí, pessoal. Vamos lá, continuando. Outro ponto importante da nossa matéria é Roma. Perfeito? A Roma Antiga. Ok? A Roma Antiga. Roma é um assunto que todo ano tem questão, e é um assunto sobre o qual existe uma concentração muito grande de questões em 2 pontos, em 2 momentos da história romana. O regime republicano e depois a crise do Império Romano. Tudo bem? Vamos começar. A República Romana, que é o segundo período da história romana, o primeiro é a monarquia, depois temos a República e, por último, o Império. Mas a República Romana ela foi criada, ela foi fundada, gente, em 509 a.C. Tá? E ela vai durar até o ano de 27 a.C. Inicialmente, é importante a gente entender qual é o significado da palavra república. O que significa república? República significa res, que é coisa, e publica, do povo. Ou coisa do povo. Tudo bem? Coisa do povo. Tá? Durante o regime republicano, houve uma certa percepção da população da camada mais baixa de que dentro de um regime republicano, os plebeus, que era a camada trabalhadora de Roma, poderiam ter uma participação política maior. Só que já num primeiro momento, já no início do regime republicano romano, ficou muito claro que quem dominava os principais órgãos políticos em Roma eram os patrícios. Eles dominaram o Senado, que era o órgão mais poderoso, que governava efetivamente Roma na República, e dominavam todos os cargos políticos mais importantes. Resultado disso, eles excluíram a plebe da participação política. E óbvio que a plebe não vai aceitar muito bem isso. A plebe percebia, já naquele momento, que ela era uma classe economicamente muito importante. Ela era a base econômica dentro de Roma. Ok? E aí você passa a ter, lá no século V a.C.,
dentro de Roma, uma série de rebeliões sociais, políticas, econômicas, em que a plebe vai exigir do patriciado, exigir da classe alta, os patrícios são a classe alta, ok? Conquistas políticas. Perfeito? Conquistas políticas. A principal conquista plebeia, no sentido de garantir uma igualdade de participação política com os patrícios, é a promulgação da chamada Lei das 12 Tábuas, lá em 450 a.C. O que essa lei representou? Ela representou um momento no qual, em Roma, as leis que eram orais, feitas pelos patrícios, leis orais, passaram a ser escritas. Passaram a ser escritas. Qual é a vantagem da transição, para o plebeu, da transição do direito oral para o direito escrito? A vantagem é, as leis orais eram feitas em Roma por quem? Pelos patrícios, pela camada alta, pelos latifundiários. Então, portanto, defendiam seus pontos de vista. Estas leis, a partir do momento que elas passam a ser escritas, elas não mudam o conteúdo, elas continuam favorecendo a camada alta. Mas agora, pelo menos, os plebeus podem saber quais são os seus poucos direitos e ter noção do tamanho do privilégio que o patriciado possui. Não é a última lei que os plebeus vão exigir. Não é a última lei que eles vão conquistar como direito. Mas durante o regime republicano todo, a Lei das 12 Tábuas, ela começa um processo de igualdade, de construção de uma igualdade política entre plebeus e patrícios. Correto? Este é o primeiro ponto importante sobre a Roma Antiga republicana, que é a ideia de que a partir de 450 nós temos um processo de construção de uma igualdade política entre patrícios e plebeus. Igualdade econômica nunca houve, mas politicamente isso foi conquistado pelos plebeus por meio de rebeliões, por meio de pressões populares. Ok? Outro processo importantíssimo, fenomenal, no período republicano, é o processo de expansão territorial, que levou Roma a conquistar toda a bacia do Mar Mediterrâneo, todo o litoral, digamos assim, as regiões litorâneas do Mar Mediterrâneo. Tá? Dentro desse período de expansão territorial, que vai do século IV a.C. ao século III depois de Cristo, nesse período todo, a gente vai ter a bacia do Mar Mediterrâneo se tornando o que os romanos chamavam de Mare Nostrum. Mare Nostrum é o Mar Mediterrâneo, mas a região da bacia é chamada também de Mare Nostrum, ou seja, o nosso mar. Agora, um momento extremamente importante mesmo, nesta expansão territorial, acontece quando os romanos invadem a ilha da Sicília. Olhem no mapinha, gente. A Sicília é esta ilha aqui, correto? A Sicília é esta ilha aqui. Ela pertencia, até mais ou menos 260 a.C., à cidade de Cartago, que é esta cidade que está aqui, ó. Que é esta cidade que está aqui. Tudo bem? A cidade de Cartago. Perfeito? Quando os romanos invadem a Sicília, Cartago, obviamente, declara guerra a Roma. Isso faz iniciar um período do século III até o século II a.C., marcado pelas 3 guerras púnicas entre Roma e Cartago. Ok? Estão disputando a Sicília e nas 3 guerras, em todas elas, a vitória coube a Roma. Até o final do regime republicano, em 27 a.C., todas as áreas em roxo no mapa, serão conquistadas pelos romanos após as guerras púnicas contra os cartagineses. Essa expansão territorial tão grande trouxe consequências fundamentais, consequências profundas para Roma. Estas consequências também costumam ser muito cobradas em vestibular. Tá? Que consequências são essas? Você vai ter o número de escravos em Roma aumentando exponencialmente, porque Roma, ao conquistar novos territórios, né, escravizava parte da população. Nós também teremos um forte êxodo rural, porque a partir do momento que os escravos começam a chegar em Roma, os plebeus que trabalhavam no campo começarão a migrar do campo para a cidade, ou seja, vai haver um movimento de
êxodo rural, ok? Essa plebe que sai do campo e vai para a cidade, ela vai acabar se tornando uma classe totalmente marginalizada na cidade, não tem emprego, não tem moradia, não tem nada para todo mundo, perfeito? Isso acaba levando a um processo de marginalização. Para poder evitar revoltas sociais, o governo romano vai criar a chamada política do pão e circo, que é a distribuição gratuita de pão, de alimento, de circo, ok? Realização de espetáculos públicos gratuitos, certinho, para os plebeus, para poder reduzir o nível de revolta social da plebe. Correto? Deixa eu ajeitar um pouquinho o notebook. Pronto. Assim, ficou melhor. Outro ponto importante. Começa um processo de concentração muito grande de terras nas mãos dos patrícios. Porque grande parte dos territórios que acabaram sendo conquistados por Roma ficaram nas mãos dos senadores, dos membros do Senado, e eles eram, nesse momento, em grande parte, patrícios. Então, ocorre um processo de latifundialização e de aumento de desigualdades sociais. No entanto, há um pequeno grupo da plebe que vai acabar se tornando um grupo, digamos, diferenciado. Por exemplo, os plebeus que eram comerciantes ou artesãos, eles vão começar a ganhar cada vez mais dinheiro com o processo de expansão territorial. Por quê? Porque a expansão territorial criou mais mercados, eles começam a vender mais e, portanto, a ganhar mais. Estas pessoas enriquecidas vão gerar, esses plebeus enriquecidos durante o processo de expansão, vão gerar um novo grupo social, gente, os cavaleiros ou homens novos. Perfeito? Os cavaleiros ou homens novos. E, ao mesmo tempo, né, a expansão territorial, que é totalmente fundamentada na força do exército romano, essa expansão territorial vai trazer novos grandes heróis, novas grandes figuras públicas dentro de Roma, ou seja, os militares. Os militares romanos vão começar a fazer carreira política a partir dali. Né? Principalmente no século I a.C., os principais políticos romanos eles são generais. Júlio César, Caio, Mário, Pompeu, Crasso, Marco Antônio, e o principal deles, que é Otávio, que é o primeiro imperador. Certo? Que é o primeiro imperador. Todas essas transformações, elas vão acabar retirando o poder do Senado romano. O Senado romano acaba perdendo poder, os generais passam a mandar nas províncias mais do que o Senado, e isso acaba enfraquecendo o próprio regime republicano. E o século I a.C., principalmente, ele é marcado por uma profunda crise social e política dentro de Roma. A solução encontrada pelos políticos romanos, pelo próprio Senado, pelos militares romanos, foi promover um processo de centralização do poder político de maneira tão grande nas mãos de uma única pessoa, que a partir de 27 a.C., nós temos um regime imperial sendo implementado em Roma, com o primeiro imperador sendo Otávio Augusto. A solução para o crescimento do território, para a complexidade cada vez maior da política e da economia romanas foi basicamente estabelecer o quê? Um regime muito centralizado. Ok? Agora, dentro do Império, pessoal, eu vou destacar um período muito específico, que é o chamado Baixo Império. Tudo bem? O chamado Baixo Império. O Baixo Império, ele vai do século III ao V depois de Cristo. Só fazer um rápido comentário. O Alto Império, que é o período do apogeu do Império, ele foi do século I a.C. ao século III depois de Cristo, certo? O Alto Império costuma não cair, tá? Então, assim, eu não vou passar, como eu falei para vocês, não vou passar por todos os assuntos, pessoal, porque eu vou acabar selecionando os assuntos que mais caem, até para que eu possa explicar com um pouquinho mais de cuidado certas coisas, tá? Então, eu tenho um período anterior ao Baixo Império, que é o Alto Império, que é o período da paz romana, do apogeu romano, bem? Mas isso quase não tem caído. Não estou falando que não vai cair, mas isso quase não tem caído. As questões de Roma têm se concentrado ou na República ou no Baixo Império, tá? Ou no Baixo Império. Então, o que acontece? Que a partir do século III, Roma vai entrar em crise, passar por um processo de decadência e vai acabar caindo lá no século V. O que existe na historiografia sobre essa crise é a indicação de que lá no século III, os imperadores romanos de 250 em diante, eles começaram a
abandonar a política de expansão territorial, de conquistas territoriais. Tá? De conquistas territoriais. Por vários motivos, e não dá para a gente saber muito, né? Por quê? Por qual motivo? Perfeito? Não, a gente não tem como saber muito por qual motivo os imperadores pararam a expansão. Só que houve uma série de consequências que vão levar ao enfraquecimento do império. Por exemplo, o fim da política de expansão territorial, ela acaba gerando a crise do escravismo romano. Como assim, Marcelo? Por qual motivo? O escravismo dependia, né, a quantidade de escravos em Roma ser constante dependia de novas conquistas territoriais. População escravizada, pessoal, via de regra, se você não coloca novos elementos para dentro, a população tende a diminuir. Essa população tende a cair. Como não havia mais expansão territorial, o número de escravos começou a diminuir. E, consequentemente, prestem muita atenção, se o número de escravos começa a diminuir, nós temos uma redução da produção agrícola, uma redução da atividade econômica. A produção agrícola cai. Isso gera uma crise econômica, um enfraquecimento econômico do Império. O Império Romano, frente a uma atividade econômica cada vez menor, ele arrecada menos impostos. Ele vai ter, portanto, menos dinheiro, menos grana para poder bancar o seu próprio exército. O exército romano também entrou em crise. O exército romano também começou a ter problemas para poder se bancar, para poder se manter. Olhem o quanto que esta crise enfraquece o modelo de crescimento romano, que tinha 3 pilares, que estão todos ali, ó, sublinhados. A expansão territorial, que permitia a adoção do escravismo, que permitia a formação do exército, que era a base da expansão territorial. Os 3 pilares entram em decadência após o século III. Ok? Outra característica importante do período da crise. Lembra aquela plebe que lá na República migrou para as cidades? Êxodo rural? Então, agora ocorre o inverso. Com a falta de escravos no campo, os plebeus que moravam na cidade começaram a ir para o campo para poder trabalhar nos latifúndios, não como escravos, mas agora por meio de um novo regime de trabalho chamado de colonato. Lembra? O que era o colonato, gente? Basicamente, o colonato é um sistema de trabalho, no qual um plebeu se colocava para trabalhar na terra de um grande latifundiário, de um patrício, perfeito, e em troca do trabalho ele ficava com uma parte da produção, mas ele se obrigava a não poder ir embora. Isso vai dar origem depois, na Idade Média, a gente vai ver depois, à servidão feudal. Legal? Outro ponto importante. Nesta fase, começam a ocorrer migrações de populações do norte da Europa, populações chamadas de bárbaras, certo? Chamados bárbaros, os germânicos. Inicialmente, eles vão migrar para dentro do Império Romano pacificamente, com aceitação do Império. Só que essa crise que acaba enfraquecendo o Império acaba, né, levando a diversas transformações dentro da política romana. Houve alguns imperadores que tentaram salvar o Império, tentaram evitar a crise. Vou dar destaque para 2. Primeiro, Constantino, que, primeiro, cria uma lei de liberdade religiosa geral, o Edito de Milão, de 313 d.C., medida pela qual o cristianismo deixa de ser perseguido em Roma e passa a ter liberdade de culto público. E ele cria uma nova capital, lá no Oriente, Constantinopla, perfeito? Na tentativa de evitar que a capital sofresse influência dos germânicos. Outro imperador importante também para a história do Ocidente como um todo é o Teodósio, esse da figura de baixo. O Teodósio, ele editou uma lei chamada Edito de Tessalônica em 380 d.C., que mais do que dar liberdade para os cristãos professarem publicamente a sua fé, ele vai um pouco além. O Teodósio, ele oficializou o cristianismo como a religião obrigatória do Império Romano, como a única religião aceita dentro do Império Romano. Ok? E quando ele morre, em 395, ele deixou para os seus filhos a determinação de que o Império deveria ser dividido em 2 metades após a morte dele. Como nós vemos no mapa, uma parte ocidental, à direita da linha vermelha, ocidental, à esquerda da linha vermelha, oriental, à direita da linha vermelha. A queda final do Império Romano
do Ocidente. Vai acontecer quando, no século V, as tribos bárbaras germânicas que viviam no norte da Europa, por questões de escassez de terras férteis, perfeito? E por secas prolongadas, esses germânicos começam a tentar migrar para dentro do Império. No século V, os imperadores romanos tentaram evitar que isso acontecesse, mas o Império, já enfraquecido, acaba sendo invadido repetidamente pelos germânicos no século V. A invasão final acontece em 476 depois de Cristo, quando uma tribo germânica, os Hélodos, invadem Roma e derrubam o último imperador romano, Rômulo Augusto. De 476 em diante, nós temos o Império Romano do Ocidente, a parte à esquerda da linha vermelha, sendo invadida pelas tribos germânicas e se dividindo, perfeito, se fragmentando em diversos reinos germânicos diferentes. Correto? O Império Romano do Oriente, ele vai se manter unido depois de 476. E ele vai durar até o século XV. Quando os turcos otomanos invadem Bizâncio, olha aqui, ó, a capital, também chamada Constantinopla, tomam Constantinopla e derrubam o Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. Correto? Então, o século V, ele vai marcar especificamente a queda do Império Romano e o final da chamada História Antiga. Correto? Gente, ufa, é bastante coisa. Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma observação? Tranquilo, Camila? Mariana? Então, tá bom. Ok, Juliana, Mariana, obrigado, valeu. Então, tá bom. Galerinha, ó, faltam 2 minutinhos. É isso? Tá. Só fazer um rápido comentário, né? Aqui nós temos um mapa, alguns comentários adicionais. Aqui nós temos um mapa em que cada linha colorida representa o caminho da invasão de um dos povos germânicos, e aqui, ó, mais à direita, nós temos os lugares e os nomes de onde essas tribos saíram, só para ilustração para vocês. Certo? Bom, a gente amanhã vai ter a primeira aula da manhãzinha, né? Às 8 da manhã a gente tem a aula, e aí uma aula um pouquinho mais longa, de 50 minutos, e aí tem a aula amanhã à tarde também, a primeira aula da tarde, e depois na sexta-feira, de novo de manhã, às 10 da manhã, tá? A gente vai tentar chegar o mais, né, perto possível das últimas matérias do ano, tá? Mas a gente amanhã, quando voltar, vai conversar sobre Idade Média e Idade Moderna, tudo bem? Vamos falar de Idade Média e também de Idade Moderna na sequência. Correto? Beleza? Gente, agradeço a presença de vocês, tá? Obrigado pela presença, pela atenção, ok? E eu vou, Ju, daqui a pouquinho, tá bom? Fiquem tranquilos que eu vou mandar para vocês os slides no grupo, ok? Já vai estar junto, Idade Média, já fica para amanhã para vocês. Beleza? Beijão. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até mais. Deixa eu parar de gravar, né? Tchau, Dávila. Até mais. Valeu, Mariana.